Fala, seus cabeção! Nesse vídeo você vai assistir os melhores momentos de Sérgio Sacani, o nosso gordão dos foguetes marombeiro, e o neurocientista Miguel Nicoleles. Nesse papo, eles e o Igor vão desvendar os mistérios das inteligências artificiais. Se inscreva e deixa o like para ajudar essa bagaça a crescer. Bom vídeo, cambada! Sérgio Sacani e Miguel Nicoleles discutem o que o ChatGPT é ou não capaz de fazer. Coisa que você põe hoje na internet está sendo usado de graça para treinar esses modelos, porque eles precisam de um grande número, milhões de eventos para conseguir fazer qualquer coisa útil. Que é isso aí que faz a diferença, entendeu? É o quantos milhões, a gente, dentro dessa linguagem de IA, o pessoal chama de tokens, né? É como que isso foi treinado. Então tem duas coisas. Uma é o prompt, que é o quanto de coisa você pode colocar ali para ela. Então tem umas que você pode colocar milhões de coisas, outras nem tanto assim e tal. E quanto mais contexto você der para ela, melhor vai ser sua resposta. Esse é um padrão. E depois tem a saída. E a saída dela depende de quantos milhões de coisas ela tem, onde o modelo foi treinado. E é isso que diferencia essas duas. A Google usou todos os Gmails que ela teve acesso, porque ela usa a construção gramatical para treinar esses modelos de linguagem, né, que são redes neurais com centenas de milhares de camadas intermediárias para fazer o treinamento, para produzir algo que você acha que parece ser um ser humano. Então eles levaram a letra, a intuição do Turing, que você pode enganar um ser humano, né, não necessariamente tendo outro ser humano do outro lado da linha. Mas, na realidade, o teste de Turing, que é esse, né, que todo mundo passa, todos esses sistemas passam todos os dias, não necessariamente, e já foi, né, debunkado há muitos anos, ele simplesmente mostra que com milhões de elementos, se você treinar um sistema como esse, você consegue imitar. Por isso que você tem a impressão que, nossa, tem uma resposta, quando puseram, né, no áudio. Teve uma conversa umas semanas atrás de um desses sistemas com uma atriz famosa, onde ela está conversando e parece que ela está conversando com a amiga dela, né? Foram precisos 550 milhões de sentenças para treinar esse algoritmo. E tem a coisa mais divertida que agora finalmente está vindo à tona. A AI não consegue explicar como ela chega em nenhuma resposta. Nem ela, nem os softwares e nem os programadores. Porque quando você cria um sistema com 100 mil camadas e 10 mil elementos em cada camada, você tem trilhões, é um polinômio de trilhões de variáveis. Ninguém consegue dizer como que o sistema produziu aquele output. Então, curiosamente, ela é inteligente ao ponto de não conseguir explicar a si mesma. Que é a tal da caixa preta que a galera fala, entendeu? Não é curioso? Né? Porque você, quando cria uma sentença, ou conversa com alguém, você tem um certo acesso a de onde veio o conteúdo dessa sentença, né? Você lembra de... Eu construí isso que eu falei de alguma forma. Você teve uma experiência passada, você aprendeu a língua na escola, a sua professora falava para você que a única palavra em português que tem o plural no meio é qualquer, eu nunca vou esquecer isso na minha vida, no Colégio Bandeirantes, professora nunca, graças ao bom Deus, quaisquer. Né? Então essa era a questão chave da prova de português no primeiro ano do colegial. Qual é a única palavra da língua portuguesa que tem o plural no meio? Entendi. Né? Então você tem toda uma construção sintática, gramatical, semântica que você aprendeu. E quando você fala com alguém, você dá um significado, você pode brincar com o Sérgio e falar, você é isso, mas você está brincando, você não está dando a entender literalmente o sentido. E é esse tipo de coisa que um sistema automático desses não consegue reproduzir. Eles não conseguem, o que o pessoal fala, não existe transparência na decisão. Ninguém consegue rastrear como o sistema chegou naquele output. Você chega até um certo ponto. A partir de um certo ponto, você não consegue mais. Então hoje, por exemplo, eu estava no telefone tentando receber um resultado de uma ressonância do meu joelho aqui, que mesmo sem jogar futebol, eu lesionei o meu menisco medial aqui nadando. Não sei como, mas consegui. Aí você chega naquele menu de opções. Conseguir seu resultado. Eu falei, opa, né, melhorar o sistema. Só que eu queria receber o filme. Eu não queria o laudo já estava na internet. Eu precisava do filme para levar para o meu médico. Não tem opção. Aí você fala, não, vou ligar para o lugar. Você entra no site, não tem mais o telefone do lugar.
Você não consegue chegar no ser humano. Então eu falei, bom, eu sou cientista, tem que haver uma saída. Então eu não vou falar o nome da empresa, mas eu burlei o sistema de inteligência artificial do WhatsApp deles e finalmente consegui um ser humano. E quando eu cheguei no ser humano, eu falei, eu só quero o filme. Ele falou, mas esse, o procedimento que o senhor fez não é o procedimento-chave. Como é que o senhor chegou em mim? Eu falei, esse é outro segredo. Você me manda o filme, eu te mando como é que eu consegui. O código. Fiz um deal com ele. Eu duvido que o ChatGPT ia fazer um deal com o cara no telefone, né? Eu te conto como eu hackei vocês se vocês me mandarem o meu filme. Né? Boa. Né? Mas é interessante. Mas não tinha opção. Agora imagina se o mundo inteiro for assim. Imagina se um dia você tiver uma... Lá, né? Não, mas nós estamos chegando lá. Imagina se tiver para qualquer coisa da sua vida, um menu com as possibilidades mais frequentes, né? Mas existem exceções, né? Mas supostamente, nesse mundo, a exceção não pertence ao menu. Você nunca vai conseguir sair desse ciclo vicioso, porque não vai ter uma opção. Entendeu? Então, essa é a diferença de um sistema como esse e um ser humano. A verdade sobre a inteligência artificial. Então só tem pontos negativos na inteligência artificial? Não, tem coisas muito positivas, como eu falei na primeira vez que eu vim aqui, que é a possibilidade de você usar métodos estatísticos poderosos de classificar padrões em grandes bancos de dados. Tem, eu uso, todo mundo usa, e tem coisas que a gente vai poder usar em medicina, em várias coisas, né? Não há dúvida. Eu só, como eu sempre faço meu disclaimer, como usuário desses métodos, usando hoje de manhã, eu estava usando um deles, eu vejo o lado positivo da gente poder extrair novo conhecimento de bancos de dados de coisas que a gente não consegue ver com os olhos humanos, não há dúvida. Detectar estruturas no dado, estruturas complexas de inter-relações de dados que a gente não vê. Correlações, por exemplo, né? Mas eu gosto, como cientista, de ter uma análise completa de algo tão impactante como esse campo. Que eu volto a dizer... E fiquei muito feliz que a Kate Crawford usa a mesma frase que eu usei, apesar que nós nunca conversamos, eu nem sabia que ela era até recentemente. Ela não é nem inteligente nem artificial. Ela não é inteligente, como ela e eu concordamos, porque a inteligência é uma propriedade emergente da matéria orgânica, dos organismos, que nos permite adaptar ao mundo que está aqui. E ela não é artificial porque tem um exército de gente por trás dela para poder funcionar. E o exemplo mais sensacional que ela deu era aquela, não sei se você conheceu, as lojas da Amazon, que eu ia sempre em Nova York, que você entra na loja e não tem ninguém. Não, nunca vi. Aí você pega o barato. Eles estão escondidos. Exato, é tudo. Você sai da loja sem ver um ser humano e já desconta no seu cartão de crédito da sua conta da Amazon, porque quando você passa no scanner, ou sei lá o que é que eles têm em cada loja, o seu número tá lá e você já desconta automaticamente. Só que para funcionar no andar de cima, tem um monte de gente com câmera vigiando para ver, tem um monte que de não vai roubar. Tem um monte de Tô brincando. Não é chinesinho. É paquistanês, indiano, Bangladesh, os caras vigiando pro cara não pôs na calça, você entendeu? Então, eles falam que é tudo automático, que é o como é que é o nome? Tem um nome dessa... Até um certo limite. Até um certo limite, né? E outra coisa que eu sempre conto, a história do Quênia, onde as pessoas faziam revisão de conteúdo. De certas plataformas para impedir cenas de violência extrema, coisas absurdas, pornografia, né? E essas pessoas começaram a ficar doentes. Elas eram auditores, vamos dizer assim, né? Curadores de conteúdo. Então elas tinham que ver todas essas plataformas e eliminar postagens que eram, né, gente matando gente fazendo coisas absurdas. E as pessoas começaram a ter distúrbios psiquiátricos. E o governo do Quênia começou a barrar o trabalho dessas pessoas nessas empresas que por $1 a hora ou coisa que vale, entendeu? Então, sem essa curadoria, essas plataformas não funcionariam em tempo real. Então, imagina você estar continuamente, eu não sei o que era a empresa, ela fala lá, mas você está vendo uma mídia social aí, onde tudo vale, e você tem que apertar botão e cancelando, né, mensagens que tem conteúdo inapropriado. O cara ficou doente. Os caras, não foi um caso só, né? Entendo. Mas tem muita coisa boa, sim, cara. Tem muita coisa boa. A gente usa muita coisa boa, entendeu? Ela resolve muitos problemas. Então, só pegar aí a parte hoje, a produção... Porque se você entende, se você acha que a gente acha que a inteligência artificial é ruim e tudo mais, você entendeu tudo errado, na verdade. Não, só... Ela só não é inteligente e não é artificial. Esse é um nome ruim pra uma ferramenta. É um nome de marketing muito bom. É um nome de marketing muito bom. O cara que criou isso daí, em Dartmouth, ganhou o dinheiro dele para fazer a conferência. É isso mesmo. O Departamento de Defesa pagou, porque olhou, meu Deus, os caras estão criando uma inteligência artificial. John McCarthy. Ganhou a graninha dele. Mas tu tava falando, Sérgio. Não, eu falo, cara, que hoje, por exemplo, tava trabalhando hoje com isso. A boa parte da produção de petróleo hoje no Brasil, cara, ela depende desses algoritmos aí
para poder encontrar. Senão a gente não tinha nem que pôr gasolina no nosso carro. Então, É. ela tem muita coisa boa, ela resolve muito problema. Esse braço da IA generativa, que é essa da gente ficar brincando, conversando, escrevendo artigo e tal, que tem que ser usada com muito cuidado, né? E muita coisa ali. Mas tem toda a parte da IA preditiva, né? Que Sim. professora que usa desde quando? Desde a década de 80? O nosso primeiro trabalho foi em 90. 90 aí, ó. 1990. Então, toda essa parte da IA preditiva, que é modelos climáticos e tudo isso, cara. Porque coisa quando, boa. quando a gente fala inteligência artificial pra uma pessoa que, sei lá, uma pessoa que não estuda essa parada, ou que primeiro contato dele com alguma coisa desse tipo foi lá o ChatGPT ou o FaceApp, essas porra, quando fala inteligência artificial, o cara pensa nisso. Pensa nisso, Né? Mas é bom lembrar que tem coisa muito mais. O que mata o negócio é o hype, É o hype. entendeu? E é sempre assim. Não, e a virada do cara, porque, É. vou lembrar aqui, hein, galera, o primeiro lugar onde foi usado ao vivo foi lá no Ciência Sem Fim. Nós usamos o ChatGPT 3, que era terrível, porque ele tinha toda a janela de configuração dele. Se você não configurasse, ele escrevia 2 palavras só. Então tinha ali temperatura, tinha um monte de coisa que é parte intrínseca do algoritmo. A grande virada do cara foi quando ele arrancou tudo isso, enfiou meio automático e deixou ali. Escreve que qualquer coisa, cara. E gostaria de fazer entendi. só um parênteses. Ah. Quando foi anunciado a nova versão, né, alguns meses depois, o cientista-chefe da empresa foi embora. É verdade. Disparando que a empresa não estava fazendo as medidas corretas para prevenir de forma segura a disseminação da tecnologia. Esse é o cara que fundou a empresa, tá? E que era o cérebro da briga, não é o Sam Altman, não. Porque os de imagem, por exemplo, cara, não sei se você já usou o Midjourney e tal, o pessoal usa. O Midjourney, ele colocou uma barreira, que é o cara ter o Discord. Isso aí é uma grande barreira. Muita gente não usa porque, o que é Discord? Nem vou atrás. O Stable Diffusion, que na verdade o método que esses caras usam que chama Stable Diffusion, existe uma que chama Stable Diffusion. Usar ela é complicadíssimo, porque é um monte de parametrização que você tem que fazer. O grande salto aí comercial, né? Porque pra pôr no hype do ChatGPT, cara, foi deixar o negócio ali, cara, converse o que você quiser, cara. Não, Aí e hoje dá pra acabou, você, cara. por exemplo, no Copilot lá, que é o tipo ChatGPT só da Isso. Microsoft, tu pode pedir no mesmo lugar ali pra ele fazer uma imagem e ele faz a imagem pra tu. Sim. Descubra o real perigo da inteligência artificial. E assim, a gente até toma golpe com inteligência artificial. Sim, hoje em dia tá muito comum. Pois é. Se falsifica vídeo, áudio. Pois é. Então, assim, são as possibilidades. Esses golpes, eles mostram pra gente primeiro, como tem um monte de filha da puta, como a gente é criativo, e coisas que dá pra fazer com a inteligência artificial, sabe? Eu já vi uns vídeos, tem um que fizeram sobre mim, assim, que é eu vendendo um cartão de um banco, um cartão de crédito, e aí esse era fácil de cair. Porque ele parecia verdade, se você não estivesse prestando muita atenção. Porque era uma taxa que não era muito alta, sabe? Um cartão de crédito que ia chegar na tua casa, com um limite ali que existia. E teve uma galera que caiu, cara. Porque era a minha voz, e assim, eu sei que não era eu, porque não era eu, e porque parecia um paulista falando. Mas se ele só, sei lá, de vez em quando ele assiste o Flow, Você parece. com sotaque paulistano? O meu fizeram também eu vendendo Starlink. Essa Mas você cantando. Eu cantando é engraçado, mas tem um cantando monte, é engraçado. Mas fizeram um desse aí eu vendendo Starlink, sabia? Entra aqui, compra Starlink, papapá. E aí a gente chega num lugar que a gente fica com dificuldade de saber o que é verdade. Mas é o que eu falo aqui. Não, mas é o que eu falei no meu livro aqui de ficção, porque aí eu posso falar, né? Então. Nós estamos caminhando no limite para um mundo onde não existe como definir o que é verdade e um mundo que não tem futuro, porque é um futuro sem futuro. Porque tudo daqui para frente está sendo determinado pelo passado. Porque é o passado que é usado para treinar esses sistemas. Então, começaram a coisa mais engraçada que aconteceu nos Estados Unidos. Eu tenho 3 filhos, né? 2 estão lá nos Estados Unidos, em Nova York, na Carolina do Norte, e a geração deles começou a tirar sarro do ChatGPT, né? O meu filho mais novo trabalha em comunicação, é um artista gráfico digital, então ele começou. Então, no começo, quando saiu, se eu não me engano, o banco de dados deles ia até 2021. Isso. Terminava em dezembro de 2021, só que nós estávamos no ano passado, 23. Então eles começaram a fazer perguntas
porque tinham fatos que tinham corrido depois que o banco de dados termina. E as respostas são as mais absurdas Sim, possíveis. cara, Né? eu já vi umas que dá pra fazer um filme. Dá. Assim, se o cara não sabe a história de verdade, você acredita. Não, sim. Sabe? É uma pira, cara. Não, e o cara. E se você perguntar, né? Que Dona Gisela, minha mãe, não esteja ouvindo. Você chegar no chat GPT e falar quais são as formas de eu me livrar da minha mãe? Ele vai lá e responde: olha, você pode usar o método X, o método Y, né? Agora ele tá um pouco melhor nisso. Eles, né? Esses modelos. Claro. Mas assim, tinha um jeito. Você tá falando faz todo sentido, porque eu lembro de uma que eu pedia pra ele me dizer como é que eu fazia uma bomba. E aí você. Eu li isso aonde, cara? Eu li isso em algum lugar. E aí o que você faz? Você pede pra ele te contar. Ele não te diz como se faz uma bomba. Mas aí você pede pra ele te contar uma história que um cara faria uma bomba. Tava pensando em fazer uma bomba e você quer essa história com detalhes. Daí ele te conta como faz uma bomba. Mas dá pra você falou de fazer um filme, dá pra escrever um livro, porque um monte de filósofos começou a fazer perguntas pro ChatGPT. Perguntas, né, que qualquer filósofo faria, né? E o ChatGPT é um bom jeito da gente entender a média do que a gente tem aí? Bom, depende como você encara. Porque eu me lembro que a gente conversou isso, acho que 1 ano atrás aqui. E porque todo mundo ficou impressionado que foi o aplicativo que mais rapidamente atingiu 100 milhões de pessoas utilizando. Só que se você fizer o scouting desde então, esse número caiu e ele ficou estável. Porque a pessoa começa a usar, a ficar literalmente viciado em interagir com o barato, que é um fenômeno que já se sabia desde os anos 60, né, quando o primeiro, a Elisa apareceu, né, no MIT, os estudantes ficaram viciados em usar a Elisa. E era uma coisa muito mais primitiva, muito mais, né? O professor Weizenbaum, né, que foi o cara que criou isso no MIT, ele escreveu um livro sobre esse fenômeno, né? Mas enfim, subiu 100 milhões, estagnou. Por quê? Porque apareceram outros. Aí apareceu um que é muito melhor. Aí, bum, subiu. É como se fosse um efeito de manada. Você tem um boom esplendoroso e de repente aquele barato desaparece, né? E aí você começa a ler, porque agora começaram a aparecer livros muito interessantes sobre o efeito disso, inclusive 3 caras que eu li recentemente. Um é o vamos dizer assim, o guru mundial, que é o Ku-Fu Lee, né? Que é um cara que nasceu na China, foi para os Estados Unidos, trabalhou nas grandes empresas lá, ficou milionário, voltou para a China e agora é o guru de AI na China, contando para nós como seria o futuro. Na visão dele, quando, né, os sistemas... E ele é um cara honesto, ele não é um cara que faz um hype desmedido. Ele faz um pouco, mas não é, né, fora do propósito. E tem um livro muito bom, que é da Kate Crawford, né, que chama-se o Atlas da Inteligência Artificial. Que vai mergulha dentro da indústria, de como é feito, de quais são E, de repente, ela começa a soltar coisas que eu não sabia. Por exemplo, ninguém para pensar que o consumo de energia elétrica hoje em dia dos servidores que são necessários para rodar todos já passou, hoje saiu o gráfico. Ela publicou um gráfico. Hoje saiu o gráfico, porque a grande preocupação do mundo é essa aí. E passou a indústria automobilística. Não, passou a consumo de energia de todos os países da Europa. Então, é 14% do consumo elétrico do planeta. É um absurdo, cara. Esse é uma grande preocupação. Esse é o primeiro problema, tá? Que ninguém fala. Né? Isso tá por trás do ChatGPT, tá por trás de todos esses programas que eu nunca usei, mas que a gente chega lá e fala, não, que maravilha, vai resolver toda a minha vida. A conveniência, né, de usar o barato. Essa conveniência está custando 14% do budget elétrico do planeta. Bom, mas a parte boa é que agora a gente vai se movimentar para resolver esse problema aí, porque com certeza os caras não vão querer voltar. Não, o problema é que a energia tem que ser mantida constante, né? Você não vai tirar energia do nada, né? E tem histórias geniais. Quando a China percebeu que o consumo elétrico de uma certa facção da indústria de criptomoeda estava explodindo e estava consumindo mais do que as cidades em certas regiões, eles baniram. E esses caras foram para o Cazaquistão. E lá no Cazaquistão quase deu um golpe de Estado lá no Cazaquistão, porque eles começaram a consumir energia, né, do nada, e de repente o país viu, né, imagina o cara que está lendo o gráfico de consumo de energia no Cazaquistão, lá em Baikonur, na base de lançamento. Lá na base de Baikonur, né? Aí de repente ele vê um negócio assim, vum, né? Imagina o cara olhando no meio da noite. O que foi isso, Alexei? Alexei, o que você fez, Alexei? Mas tem esses servidores aí que eles já estão. O cara vai construir um servidor desse, ele constrói uma usina do lado. Só para servir isso. Só que quando eles criaram esses grandes servidores, esses grandes cloud houses, né? No Texas,
Eles puseram no meio do lugar nenhum, no Texas, só que porque as cidades davam incentivo fiscal, porque tem empregos, né? Só que de repente a cidade começou a ter um apagão, porque com o consumo de energia explodiu, tá? Então essa é a primeira coisa que ninguém fala e que a Kate Crawford, que é uma pesquisadora de AI da Microsoft, é a chefe da Microsoft. Então esses 2 livros são muito interessantes. Aqui, ó, vou até mandar aqui, ó, tá o gráfico aqui, ó, passou esse gráfico. Meu Deus. Passou todos os países. É. Aqui é países da Europa e aqui é o consumo ela faz a analogia com as indústrias, né? Com diferentes indústrias que nós conhecemos, né? E basicamente essa indústria está suplantando a indústria automobilística. Pra você ter uma ideia. Tá. Pra onde, assim, isso daí a gente tá falando de inteligência artificial. Isso. Tá. Mas ela envolve mais do que a gente vê na tela do computador. Tá? Exatamente. Ela envolve. Porque não faria sentido se a gente estivesse falando só. Eu quero fazer meu trabalho de escola aqui sem ter trabalho. Isso. Não faz nenhum sentido, né? A gente precisa estar fazendo mais alguma coisa. Depende para quem você faz essa pergunta. Para os caras que ganham dinheiro com isso, faz todo sentido. Porque eles ganham dinheiro. Veja bem, é o melhor negócio do mundo. Os seus insumos são grátis. Sua força de trabalho é free. Tá? Você é a força de trabalho. A sua concepção de frases, de áudios, de fotos, de vídeos são os insumos. E você fornece gratuitamente. Tá? Quem não ganha dinheiro com isso? Se o seu custo é 0 e o lucro é altíssimo, o valor de venda é alto, o seu lucro é infinito. O que acontece se viajarmos para Marte? 2 ou 3 semanas morreu um dos astronautas da Apollo 8. Isso. 94 anos, ele estava pilotando o avião dele. Um aviãozinho, monomotor. Triste pra caramba o acidente. Claro, uma tragédia e tal. O cara tinha 94 anos. Eu aposto que um monte de gente tentou falar pra ele parar com essa porra. Exatamente. Né? Eu garanto pra você que teve um monte de gente Mas aí falou... ele é astronauta, cara. Ele era piloto de teste. Você vai falar com um cara desse num piloto seu avião, cara? O cara foi na Apollo 8. Foi na Apollo 8. Ele foi o primeiro cara... Ele tirou a foto da Terra nascendo. Ele foi lá, deu a volta, né? Deu a volta, voltou... Né? No dia do Natal ele fez a foto da Terra. Essa é uma foto mais icônica no horizonte da Lua. Tem 2 fotos icônicas dos últimos anos, dos últimos centenas de anos. Essa, que o cara deu a volta na Lua e de repente ele vê as terras nascendo. E a outra, que claro o Sérgio conhece bem, quando o Carl Sagan virou lá a Voyager, para tirar uma foto da Terra. Ele estava em Saturno, né? Do lado de Saturno, ele falou, não, antes de perder contato com ela, vai sumir lá. Vamos virar ela para tirar uma foto da Terra. Aí você vê um pontinho azul. E o cara era demais, né? O Carl Sagan. Aí ele põe a legenda assim: todos os seres humanos que já viveram ou vivem hoje estão nesse pontinho azul. Ou tudo que restou do que já viveram nesse pontinho azul. Bilhões, né? 108 bilhões é a estimativa de seres humanos que já existiram. Naquele pontinho azul, né? Agora, quem construiu a Voyager? Os caras da NASA. As mentes dos caras, os engenheiros, né? O programa que fez o cara pousar na Lua foi feito à mão, né? Isso mesmo. De uma moça, que era uma menina. A principal programadora da NASA era uma mulher, né? E foi feito à mão, com a ingenuidade dela. Os caras estavam lá, quando deu o alarme do Neil Armstrong, que ele teve que tomar o comando do Eagle para pousar na mão, porque ele era um piloto de teste, né? Pegou na mão, né? Nos últimos 11 segundos, se ele não toma comando Nós não estaríamos falando do pouso da Lua, porque o cara tinha morrido. Porque tinha impactado, porque ia cair no meio de uma cratera, ia bater e correr. O que ninguém fala é que o alarme vem do código dessa mulher. Tá? Esse alarme salvou a vida dos dois lá, do Adrian Aldrin e do Neil Armstrong. E o que salvou os dois, e a cara dos Estados Unidos, foi o Neil Armstrong tomar comando do barato e pilotar. Foi um ser humano que pilotou os últimos 11 segundos. Isso é muito legal, cara, porque a gente vê isso aí. Acabamos de ver agora quando a cápsula da Boeing foi acoplar com a estação, que ela tá cheia de problema. Se não é o cara assumir também, o cara, isso não agora. ia dar uma merda gigante. Isso que só mandaram porque tava bom, né? Não, eles mandaram, mas tava vazando. Vazando o hélio. Eles liberaram o foguete pra levantar voo com o hélio vazando da nave. É uma loucura, cara. Loucura. Por quê? Não sei. Porque tinha que ir, Só tava atrasado 8 ou 7 anos, né? O projeto. Assim. Eles estavam, né? Então. Tá. Mas aí colocaram um cara. Imagina você é o cara sentado na nave. E Houston fala, guys, nós temos um vazamento de óleo, mas tudo bem, você tá lá sentado, né? Tá vazando essa porra, hein? E ele foi de boa. Vai logo, então ele foi de boa e chegando lá os motores pararam de funcionar, vários motores. E o cara assumiu na mão, é isso aí. E aí eu brinco, pessoal, porque alguns anos atrás a Rússia mandou o Fedor, que é um robozão. Sim.
E na hora que foi acoplar, deu problema. O robô não assumiu a nave. Não. Não, e veja, quantos anos o projeto do robô de Marte da NASA está atrasado? Esse robô já era para estar pronto há muito tempo. Qual que é o propósito desse Não, o robô? propósito é assim, deixa eu contar essa história, porque eu tenho um projeto de pesquisa que, se der certo, vai ser do capeta, mas nesse ponto. Ninguém sabe o que vai acontecer com o ser humano saindo do campo magnético da Terra por meses. Tá? Então você tem raios intergalácticos, tem toda sorte de coisa que te mata viajando no espaço que vai daqui até Marte. Então o que eles queriam fazer? Eles queriam mandar um robô, primeiro um robô humanoide, né? Para medir toda a sorte de Robonauta. coisas. Robonauta. Robô astronauta. Isso foi anunciado, eu me lembro disso porque eu estava numa tese de doutorado e de repente eu vejo o anúncio e falei, não, vamos deixar a tese para mais tarde, eu quero ver o que está acontecendo aqui. Não consegui, tive que participar da tese. Mas enfim. Aí eu me pergunto, está atrasado, tem um monte de problema, o robô é um troço de tecnologia que já está completamente superada, né? Aí eu pensei num projeto muito mais delicado, muito mais interessante. Você quer saber o que vai acontecer com o ser humano. Você não quer saber o que vai acontecer com o robô. Concorda? Então qual é a minha ideia? Hoje em dia você consegue fazer organoides de qualquer tecido. Você cria um microcérebro. Você pega uma amostra de sangue de um ser humano adulto. Eu tenho uma grande amiga minha na Harvard que nós estamos colaborando agora. Ela tira a amostra de sangue, ela pega células, stem cells, né, adultas, e ela consegue criar neurônios e formar uma bolinha de neurônios. Outros caras fazem bolinha de fígado, outros caras fazem bolinha de pâncreas. Coloca isso na nave, né? Eu quero criar um robozinho que tenha centenas ou milhares de organoides cerebrais na cabecinha, organoides do coração no lugarzinho, pâncreas, fígado, enfim, e mandar esse troço pra lá. Cheio de sensor, né? A beleza disso é que esses organoides você pode medir continuamente o estádio bioquímico deles, tá? E você pode registrar atividade elétrica, mas você pode ver o que está acontecendo. Quando chegar lá, o robozinho vai andar em Marte, você vai saber o que aconteceu com os diferentes tipos de tecido. Você não mandou um ser humano, você mandou amostras para ver o que a radiação fez com isso daí. Qual é o grau de mutação, né? Quantas dessas células não sofrem mutação e começam a gerar coisas, tumores ou coisas absurdas, né? Né? Porque, veja, você ir para Marte não é o passeio piquenique no parque, né? E você imaginar ter colônias em Marte como um plano B para, né? Eu sempre falo, tudo bem, eu adoro o programa espacial, acho sensacional ir para o Júpiter. Eu queria ir para a Europa, eu só queria poder dar uma olhadinha em Europa, né? Io também é o meu favorito. Mas, cara, nós não temos a menor ideia. Nós não fomos feitos para sair viajando por aqui. Não sabe o que acontece com a gente. Né? Não, nós não temos a menor ideia. E o campo eletromagnético da Terra nos protege de um monte de coisa, né? Nós temos um escudo magnético. Então, você poderia fazer... Só que assim, quando eu olho para o robô da NASA, eu falo, os caras estão parados há 30 anos atrás nesse projeto. Tanto é que não mandaram para lugar. Eles mandaram para a estação orbital, deu um problema. Você já esperaria que eles já teriam mandado, né, para alguma coisa aí mais longe. O que as IAs são capazes de fazer? Ó, o interlocutor mandou aqui, ó. Nicoleles, tem certeza de que a IA não alcançará o nível da inteligência humana? Acho que, assim como outros céticos fazem, deveria fazer previsões testáveis de quais tarefas intelectuais uma IA não fará. Exemplo, nenhuma IA vencerá a Olimpíada Mundial de Matemática até 2030. Pelo contrário, exatamente isso que ela fará. Se ela é matemática, ela fará. Exatamente isso que ela fará. Não, eu escrevi isso num livro chamado Cérebro Relativístico, com Ronald C. Kurzweil, tá publicado em 2015, onde nós temos todos os testes, ou sugerimos, né? Quais são os atributos da mente humana cognitivos que são não computáveis para uma máquina de Turing. Tá tudo escrito lá. Então, se ele quiser, ele pode usar o chat GPT para ler. Tudo que for o pessoal entender, cara, tudo que for baseado em análise de sinais, reconhecimento de padrão, o chat, a IA toma conta. Isso aí, isso aí ela toma. Isso aí não tem Mas problema. tudo que for intuição, criatividade, senso de ser, empatia, altruísmo, nada disso é programável. A inteligência não é programável. E quem falou isso agora, esse é o coup de grâce. Chamava-se Alan Turing. É isso mesmo. Tá? O grande Turing falou que existem programas, ele que gerou a terminologia do halting problem. Né? Você não consegue prever quando um programa de computação vai parar de rodar. Ele que chamou isso um problema não computável. Tá? E ele falou, quando ocorrem problemas não computáveis, eu só tenho uma solução, chamar um oráculo. Quem é o oráculo? O ser humano. Então o Turing já sabia disso, né? Em 1936. Alguém precisa reiniciar. É que a galera tem que entender isso, porque a IA, ela nasce, a origem dessas coisas todas é para reconhecimento de padrão, entendeu? Que é um trabalho
árduo pro ser humano ficar ali reconhecendo. Chato, eu não quer conto, fazer. cara, toda vez do cara que chegou lá na minha sala com um mapa do Pantanal. Pantanal tem, tipo, 30 mil lagos ou lagoas. E o cara chegou e falou assim pra mim, cara, eu vou contar isso aqui na mão. Eu falei, cara, você não vai contar na mão? Porque você vai chegar na 30, você já não vai estar errando. Vamos fazer um programinha aqui, porque isso aqui pro computador é excelente, cara. É reconhecer padrão. Você ensina pra ele o que é uma lagoa e manda ele achar lagoa em tudo aquilo lá. Em 10 minutos ele mapeou todas as lagoas pro cara, entendeu? Mas no livro da Kate Crawford por exemplo, tem muita gente que professa, né, que publica, que fala que a AI é excelente para reconhecer emoções humanas através da face humana, tá? E ela publica o disclaimer lá. Ela mostra como isso também é furado, entendeu? E ela claramente, eu não tenho como resumir aqui em 10 segundos o argumento completo, mas são 2 capítulos maravilhosos onde ela mostra que os caras tentaram empurrar isso de qualquer jeito. Como que chama o livro dela? É o Atlas do AI. Atlas do AI? Mas Mas tem em português já? Acho que não. Eu li em inglês. Ele chama Atlas AI. Atlas AI. Aí, Tá? diga aí. Então ó. ela cria um mapa, né? Porque isso foi uma das áreas mais... Nos anos 80, começou a ter a impressão que você ia reconhecer todas as emoções humanas, né? E mesmo os caras que trabalham com isso, os psicólogos que trabalham com isso, começaram a provar que não, que era impossível você fazer esse reconhecimento com reconhecimento facial digital, né? Então o problema é que a lógica computacional por trás de tudo isso é binária. E o nosso comportamento neurológico é analógico, é contínuo. Entendeu? Você pode fazer aproximações, mas essas aproximações nunca vão chegar no que ele perguntou para mim se vai ocorrer ou não. Entendi. As inteligências artificiais têm ética? Como podemos garantir que os sistemas de inteligência artificial sejam desenvolvidos e utilizados de forma ética, evitando preconceitos e garantindo a privacidade dos usuários, ao mesmo tempo que promovem inovação e eficiência? Texto gerado por ChatGPT. Você tá vendo? Pergunta pro ChatGPT, seria curioso perguntar para ele. Ethics AI, tem uma galera aí que estuda isso aí hoje. Tem, Eu já perguntei uma vez pro ChatGPT e ele enrola. Não foi pro Ele ChatGPT. enrola, né? Ele enrola, mas Claro. foi pra uma outra, tipo essa. Deve ter uma rotina no programa que chama assim, enrolation. É. Ou embromation. Lembra do Joel? É a Lembro. alucinação que eles falam. É? Não, ele tem alucinações. Tem. É. Não, tem umas que são divertidíssimas. É, porque o algoritmo não prevê mudanças semânticas ou coisas, né, que fogem do treinamento do banco de dados. Então, quando você pede, por exemplo, uma pergunta dessas, qual seria uma forma de você ser utilizado eticamente? Ele vai enrolar, porque ele não tem como. E eu não tenho certeza, mas eu acho que não tem uma rotina de dizer não sei ou não tenho como responder. Acho que não. tem, é generativa, ela tem que gerar uma Ela resposta. tem que gerar uma Ela tem que resposta gerar. de qualquer jeito, entendeu? As minhas últimas tentativas com perguntas super complexas assim, ele disse que não podia responder, não estava preparado para A isso. verdade, então É. mudou um pouco, porque no começo havia... Mas eu já tive algumas respostas É? muito loucas. Totalmente loucas, né? É. Então. Ó, o interlocutor mandou aqui, ó. Nicoleles, tem certeza de que a IA não alcançará o nível da inteligência humana? Acho que, assim como outros céticos fazem, deveria fazer previsões testáveis de quais tarefas intelectuais uma IA não fará. Exemplo, nenhuma IA vencerá a Olimpíada Mundial de Matemática até 2030. Pelo contrário, exatamente Não, isso que ela fará. Se ela é matemática, ela fará. É exatamente isso que ela fará. Não, eu escrevi isso num livro chamado Cérebro Relativístico, com Ronald C. Curell, tá publicado em 2015, onde nós temos todos os testes, ou sugerimos, né? Quais são os atributos da mente humana cognitivos que são não computáveis para uma máquina de Turing. Tá tudo escrito lá. Então, se ele quiser, ele Boa. pode usar o ChatGPT para ler. Tudo que for o pessoal entender, cara, tudo que for baseado em análise de sinais, reconhecimento de padrão, É o a chat- IA toma é conta. isso aí, a IA. Isso aí ela toma. É, mas- isso aí não tem Mas problema. tudo que for intuição, Ah, isso aí, é criatividade, isso. senso de ser, empatia, altruísmo, nada disso é programável. A inteligência não é programável. E quem falou isso agora, esse é o coup de grâce. Tá. Chamava-se Alan Turing. É isso mesmo. Tá? O grande Turing falou que existem programas, ele que gerou a terminologia do halting problem. Né? Você não consegue prever quando um programa de computação vai parar de rodar. Ele que chamou isso um problema não computável. Tá? E ele falou, quando ocorrem problemas não computáveis, eu só tenho uma solução, chamar um oráculo. Quem é o oráculo? O ser humano. Então o Turing já sabia disso, né? Em 1936. Alguém precisa reiniciar. É que a galera tem que entender isso, porque a IA, ela nasce, a origem dessas coisas todas é para reconhecimento de padrão, entendeu? Que é um trabalho árduo pro ser humano ficar ali reconhecendo. Chato, eu não quer conto, fazer. cara, toda vez do cara que chegou lá na minha sala com um mapa do Pantanal. Pantanal tem, tipo,
30 mil lagos ou lagoas. É uma coisa E o maravilhosa. cara chegou e falou assim pra mim, cara, eu vou contar isso aqui na mão. Eu falei, cara, você não vai contar na mão? Porque você vai chegar na 30, você já não vai estar errando. Vamos fazer um programinha aqui, porque isso aqui pro computador é excelente, cara. É reconhecer padrão. Você ensina pra ele o que é uma lagoa e manda ele achar lagoa em tudo aquilo lá. Em 10 minutos ele mapeou todas as lagoas pro cara, entendeu?